Em 1971, quando foi inaugurada a primeira unidade de McDonald's lá no Japão, um político americano com descendência japonesa teceu o seguinte comentário: que terrível vingança por Pearl Harbor. Isso porque os bombardeios na base americana duraram uma manhã, mas o McDonald's era para a vida toda. Mais tarde, em 1986, manifestantes acamparam no centro de Roma, na frente do que seria a primeira unidade do McDonald's aberta na Itália. Esses manifestantes distribuíram para a população tigelas com penne, um prato típico italiano. Esse protesto visava denunciar todo o vazio cultural e alimentar sintetizado naqueles sanduíches. Mas não deu muito certo porque hoje no país da pizza, do calzone e do espaguete existem mais de 700 unidades da franquia de fast food. E não foi diferente no país da coxinha, do churrasco, do pão de queijo. O McDonald's chegou no Brasil um pouco mais cedo do que na Itália, em 1979. Mas logo se espalhou rapidamente e hoje está presente em quase todos os estados brasileiros. Existem mais de 1.000 unidades da franquia. Mas qual é o problema disso? Qual é o problema que eu tenho com o McDonald's? Na verdade, nenhum. Esse vídeo não se trata do McDonald's. Esse vídeo tem como função mostrar para você todo o vazio cultural que é ocasionado pelas redes de fast food, todo o apagamento da cultura alimentar local que eles promovem. Quer um exemplo prático disso? Da próxima vez que você for no shopping, vá com a intenção de comer uma comida típica brasileira. Eu aposto que você vai ter dificuldades de encontrar, mas se for para comer um fast food, vão estar lá de fácil acesso e muito fáceis de se consumir. Mas qual é o problema disso? Qual é o problema desse apagamento da cultura local? Acontece que quando a cultura alimentar local é apagada, o povo enfrenta consequências terríveis. Para entender melhor isso, vamos viajar para um paizinho lá da Oceania, um país bem pequenininho chamado Nauru. Você pode nunca ter ouvido falar nesse país, mas ele é considerado o país mais obeso do mundo. Sim, Nauru enfrenta uma questão de saúde pública, uma crise de saúde pública gravíssima. 9 em cada 10 adultos estão acima do peso e 6 em cada 10 idosos sofrem com diabetes. Mas nem sempre foi assim, tá? Nauru, que hoje é um país pequeno na Oceania, minúsculo, já figurou entre a década de 60 e 70 na lista das maiores rendas per capita do mundo. Sim, era um dos países mais ricos do mundo, muito por conta da mineração de fosfato, mineral utilizado na agricultura. Mas lembra que eu falei que Nauru era uma ilha minúscula? Então toda essa exploração de fosfato ia acabando com o solo local, logo não se dava mais para plantar. E a alimentação dos nauruenses, que antes era feita basicamente de tubérculos e frutos do mar, passou a ser quase que exclusivamente de ultraprocessados importados. Mais tarde, quando o fosfato acabou, toda a população de Nauru já estava adaptada a essa dieta rica em ultraprocessados importados. Não dava mais para plantar no país, não dava mais para pescar. O resultado, 9 em cada 10 adultos acima do peso. Viu só o que acontece quando uma alimentação, quando toda a cultura alimentar de um povo é apagada? Geralmente, isso é acompanhado por uma crise de saúde pública gravíssima. Mas então, o que nós podemos fazer? Enquanto indivíduos, nós podemos optar por consumir mais a cultura local, consumir em restaurantes que forneçam alimentações típicas da localidade, mas isso de nada vai adiantar se não tiver uma política pública forte de valorização da cultura local. Incentivos fiscais para empresas, para restaurantes que trabalhem com a cultura local, com produtos locais, insumos locais, da valorização da cultura. Vale lembrar que não existe uma cultura brasileira, mas sim culturas brasileiras, porque o Brasil é um país continental. Então, a cultura, a comida típica lá de Belém não vai ser a mesma da comida típica lá do Rio Grande do Sul. Então, cabe a nós, enquanto país, valorizar nossa cultura e preservar ela, porque sem uma cultura alimentar forte, podemos seguir o caminho de Nauru. Na verdade, já estamos seguindo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, considere deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima.